Não há espírito missionário sem pessoas apaixonadas. Quando um rapaz gosta de uma rapariga, ele é capaz de ir falar dela ao outro lado do mundo. E é capaz de passar horas infinitas a falar dela sobre todos os pretextos, não é? Portanto, o espírito missionário parte, em primeiro lugar, nós não somos franco-atiradores, nós somos pessoas enviadas e somos enviadas a partir de um rosto de alguém que amamos e que nos sentimos amados. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Praça de Pedro. Estamos aqui para apresentar um novo membro aqui da Rede Mundial de Oração do Papa. Eu fui logo assim, Paulo. É logo assim para apresentar Muito um novo bem, membro. vamos a isto. A pé juntos, costuma-se dizer. Temos aqui o Padre Paulo Duarte, que é o novo membro da Rede Mundial de Oração do Papa, que agora vai-se apresentar aqui um bocadinho. Bem, sim, apresentar é sempre aquelas coisas de apresentar. Sim, como tu gosto, recebi esta missão de estar aqui a colaborar na Rede Mundial de Oração do Papa, este mundo da espiritualidade, da oração e também da comunicação. Enfim, nos meus últimos anos estive mais dedicado a acompanhamentos e a orientar retiros, e agora nesta nova fase também vai ser interessante, também toda essa escuta que tive de tanta gente, que vai continuar, as implicações que pode ter de ajudar também aqui neste mundo. Porque no fundo é isto também, nós nesta missão de ajudar a rezar, ajudar a viver a espiritualidade, ajudar a viver esta relação com Deus, apoiados muito também pela figura do Papa, que é ele também nos incentiva a rezar e a fazer caminho. Aproveitando esta apresentação, tenho mais um Paulo aqui ao meu lado, que é o Padre Paulo Teia, que é o nosso convidado aqui do podcast da Praça de Pedro. Muito bem-vindo. Obrigado, obrigado também. Nós convidamos o Paulo. Porquê? Porque, vou dizer o Paulo Teia, é melhor diferenciar aqui um bocadinho, temos aqui dois Paulos. Porque no dia 20 de outubro celebra-se o Dia Mundial das Missões, ao qual o Papa já escreveu a mensagem para todos, e gostava de dar aqui uma mensagem do Papa, que vou ler aqui na minha nota. Para este ano, o Papa Francisco desafia todos os católicos a sair de novo para iniciar um novo movimento missionário, salientando que o anúncio do Evangelho é para todos. E é por isso que estamos aqui neste podcast a falar sobre o Dia Mundial das Missões. E o Padre Paulo Teia é missionário, já esteve em vários sítios a fazer missões. E acho que é importante começar por aqui. Paulo, posso tratá-lo assim? Sim, sim. O que é ser missionário? O que é fazer missão como padre? Ser missionário é, como o próprio Papa chama a atenção, é uma das condições nossas de ser cristãos. O cristão é alguém que está em permanente saída de si próprio, porque tem a urgência de levar uma boa nova, tem a urgência de partilhar com os outros algo que dá sentido à sua vida, que dá sabor à vida. E esse sabor dá também a autoridade para ele poder comunicar e poder partilhar algo que as pessoas também não à procura, não é? Portanto, no fundo é uma saída de si próprio, com o desejo de partilhar com os outros o melhor que encontrou na vida e na experiência de fé, mas ao mesmo tempo também sedento de aprofundar a sua própria fé, recebendo daqueles com quem se vai encontrar também aquilo que Deus lhes deu e que provavelmente eu não conheço e ainda tenho e posso aprender, não é? Portanto, há aqui uma reciprocidade. O missionário é alguém que está aberto a dar aquilo que tem, não guardar, dar de graça aquilo que graça recebeu, mas também com a consciência de que está ainda incompleto e que abre-se à surpresa de receber daqueles com quem vai estar aquilo que eles também têm para dar e para oferecer, não é? E viver dessas experiências que viveu em vários países. Em que país é que esteve? Fundamentalmente, eu fiz uma pequena experiência na Índia, que me enriqueceu muito e que me abriu exatamente a perspectiva missionária no sentido da saída de um país, ir ao encontro de outra cultura. E depois, mais tarde, tive a alegria de poder passar um período de 6 anos em Moçambique. E neste momento estou em Timor. Portanto, há aqui uma riqueza de vários pontos do mundo, uma riqueza de várias culturas diferentes. Várias culturas diferentes, uma percepção da riqueza do ser humano, não é? A capacidade que o ser humano tem de se adaptar e, ao mesmo tempo, uma consciência muito clara de que todos estamos interligados e este mundo precisa de estar cada vez mais interligado e fazer circular a riqueza uns para os outros. Nós não podemos ser nós próprios sem esta abertura ao outro. Olhando para este lado missionário, falámos há bocadinho que o Paulo veio trabalhar para a Rede Mundial de Oração do Papa. É a sua nova missão. Como é que olha para esta missão?
Olho com esta missão com muito entusiasmo, porque é isto, o Paulo estava a comentar, portanto, a saída de si, não é? Portanto, a saída do cristão que sai em direção, no fundo, ao outro, e pode ser um outro mais alargado, neste caso um país, uma cultura, mas também há a saída de si em relação ao outro que também pode estar ao nosso lado, não é? Eu acho que aqui, nesta missão da Rede Mundial de Oração do Papa, somos convidados a olhar também para o outro que está do nosso lado, a partir de uma especificidade que também me parece importante para os dias de hoje, que é a espiritualidade da oração. Nós estamos num tempo muito frenético. Sem tempo para pensar, parar. Sem tempo para pensar, para parar, para estar. E o convite a estas paragens, mas agora não é só... Também ajuda, no sentido mais meditativo, contemplativo, mas aqui com uma ajuda da experiência de Deus, daquele que reza connosco. Este Deus que reza connosco. E ao receber esta missão e vir para aqui como colaboradores, para mim é importante também ser alguém que incentiva a isso. Porque, volto a dizer, a minha experiência dos últimos anos leva-me a perceber que há muita gente, de algum modo, com uma grande sede de espiritual. Uma grande sede de espiritualidade. E atrevo-me a dizer até uma sede de relação com Deus. Porque isso também é outro modo, que é como é que nós comunicamos Deus na atualidade. E também estávamos a falar há pouco da importância da cultura. Cada tempo teve o seu modo de comunicar. E hoje, por exemplo, temos um modo de comunicar, se calhar até mais rápido, pela imagem, hoje em dia com as redes sociais, outros modos de comunicar, que é preciso saber como é que podemos levar as pessoas assim, a encontrarem com Deus desde aí. Sim. Eu gostava de saber um bocadinho da experiência do Padre Paulo Teia agora. Falar-nos um bocadinho da sua experiência em Moçambique. A experiência de Moçambique foi a minha primeira experiência missionária. Eu fui enviado para Tete, que é uma cidade muito quente, e inicialmente colaborei numa paróquia, não é? Mas fundamentalmente aqueles 6 anos que eu passei em Moçambique foram anos de muito trabalho, de muita entrega, mas a pouco e pouco eu fui compreendendo também que era uma oportunidade única de, ao estar em contacto com uma cultura diferente, de me aperceber de nuances, de algumas cores do Evangelho que eu conhecia, que estavam apagadas e que naquela realidade, em contacto com as pessoas, essas cores reavivaram-se, não é? Eu sou fotógrafo e a minha experiência de fotografar as pessoas, fotografar a realidade, permitiu-me ver que o Evangelho, aquele Evangelho que eu levava, a minha alegria de partilhar esse Evangelho com as pessoas, encontrava um Evangelho que estava escondido na realidade. E as cores da realidade, as pessoas, os rostos, foram capazes até de transformar o imaginário do meu Evangelho que eu levava comigo. E então associei muitas pessoas, muitas vidas que encontrei, associei à experiência evangélica, à experiência dos episódios da vida de Jesus, e consegui dar-lhes um novo sabor, uma nova frescura. De alguma forma senti que fui evangelizado pelo sítio onde fui enviado, não é? A minha experiência de Deus tornou-se mais fresca, uma experiência muito mais humana, mais encarnada. E nesse sentido a reciprocidade é para mim a palavra-chave na experiência missionária. Agora o Padre Paulo Duarte está ali com um calendário com algumas fotografias. Exatamente. Do Padre Paulo Teia. Este é o calendário de 2023. Sim. É só porque tens imagens de Moçambique. De Moçambique, sim. Por exemplo, a infância de Jesus, não é? Ora, aí está. Levantar um bocadinho acima. Sim. Este é um bom exemplo, Paulo, é um bom exemplo daquilo que nós temos uma infância de Jesus no nosso imaginário quando falamos da infância de Jesus e provavelmente fazemos referência a uma pintura ou algum quadro que tínhamos visto, alguma figura que tínhamos visto num livro, não é? Mas quando nós olhamos para a realidade e vemos uma criança como esta, num contexto simples, de uma casa humilde, esse imaginário da vida de Jesus ganha em nós uma força, como se a realidade atualizasse e refrescasse o Evangelho que às vezes em nós se tornou um Evangelho adormecido e sem cor, não é? Portanto, a cor e os rostos do Evangelho que eu levava, fui encontrá-los em Moçambique. E depois desta experiência em Moçambique, agora falando aqui um bocadinho com o Padre Paulo Duarte, o Papa Francisco fala-nos em levar que os padres normalmente levam a boa nova, levam o Evangelho, mas o Papa Francisco vira a coisa ao contrário. Pegar nos fiéis e os próprios fiéis levar a boa nova. Qual é a importância disto acontecer? Uma das coisas também importantes em vir para esta missão é recordar
como esta obra, que é uma missão da Igreja, que é: a Igreja não é reduzida à figura dos padres. A Igreja, e é tão bonito que já desde o Concílio Vaticano II, não é? Por exemplo, com uma das constituições, a Lumen Gentium, a luz dos povos, é a luz dos povos, o povo que depois tem pessoas com missões particulares, podemos dizer assim, não é? Mas todos temos missão, o ser batizado é missão. E o Papa Francisco tem que também é importante dizer, e quando sempre que falo de Papa Francisco, acho que há aqui um caminho que foi feito desde os últimos Papas conciliares. Porque às vezes parece que reduzimos muito ao Papa Francisco, mas se começarmos a olhar um bocadinho para a história, todos eles têm tido muito cuidado com a importância e a figura dos leigos. Que, não é? O Papa Francisco tem dado assim o maior destaque para dizer que nós, enquanto Igreja, e que é outra coisa que eu também tenho vindo a refletir, que é: como é que nós nos pensamos comunidade? Como é que nós nos pensamos verdadeiramente pessoas que colaboram em conjunto, seja numa dimensão de serviço à pobreza, por exemplo, situações de pobreza que pode haver, situações de espiritualidade, situações de apoio. E acho que o Papa Francisco amplia, nesse caso, a voz para mostrar que todos nós, enquanto Igreja, e a Igreja, no seu sentido teológico, é uma comunidade, no fundo, que é o corpo de Cristo, podemos dizer, com muitos membros, mas cada membro tem a sua importância, e quando nós começarmos cada vez mais a colaborarmos em conjunto, isso também vai ter efeitos. Curiosamente, já vimos a nível social, a nível político, claro, a nível religioso, ou seja, vai ter um impacto numa sociedade que vamos ajudar a humanizar a sociedade. Por isso, não é uma coisa que é reduzida à figura dos padres, dos religiosos, até mesmo religiosas. De facto, somos todos com características e com missões mais específicas, digamos assim, mas não são umas melhores ou piores. Se calhar umas são mais importantes num determinado momento, noutros, mas quando compreendermos que todo o batizado, toda a pessoa tem um caráter de serviço, então não fica reduzida à figura, passa a expressão, dos padres, não é? Todos nós temos algo a dizer e algo a fazer por este mundo. Daí a mensagem do Papa na JMJ. Continuamos a dizer esta mensagem. Todos. Já ficou sempre enigmática esta mensagem do Papa Francisco. Eu queria falar aqui de uma situação que era mais ligada ao Papa. Nas suas missões para Padre Paulo Teia, as pessoas que encontrou lá têm uma ligação muito forte ao Papa Francisco. O povo, eu falo agora a partir do povo timorense. Agora talvez a realidade do povo timorense seja muito interessante. O povo timorense é um povo por excelência, é um povo ligado ao sagrado, não é? A experiência do sagrado está presente em toda a sociedade, em todas as dimensões humanas, na família, a nível pessoal, etc. Claro que a figura do Papa, num país que é maioritariamente católico, a figura do Papa é uma figura de liderança e inspiradora muito grande, não é? Não nos podemos esquecer que a ida de João Paulo II a Timor, no tempo em que Timor estava ocupado pela Indonésia, foi uma presença profética e que deu lugar a todo o processo que conduziu à independência de Timor, não é? Deu a confiança necessária do ponto de vista da fé para que houvesse uma transformação social, sobretudo a partir dos jovens. A ida do Papa Francisco a Timor agora no dia 9, 10 e 11 de setembro, eu creio que vai ser igualmente importante para o povo, sobretudo porque vai frisar muito a necessidade que o timorense tem de fazer uma síntese entre a sua experiência das tradições e a experiência da fé, não é? Portanto, que a tua cultura seja a tua fé, não é? Que a tua fé tenha uma expressão cultural enraizada na vida, não é? Portanto, esta ida do Papa Francisco a Timor, eu creio que vai ser uma ida muito importante, uma presença muito importante a todos os níveis. Eu acho muito importante agora dizer a quem nos ouve, nós estamos a gravar este podcast no final de agosto, ou seja, o Padre Paulo Teia vai estar em Timor na altura em que o Papa vai visitar. Que o Papa vai visitar oficialmente Timor, não é? Pode continuar. Muito bem, pronto. Então para o raciocínio. E eu penso que é uma figura líder, uma figura inspiradora. Vai ser igualmente como foi João Paulo II, estou convencido disso, e provavelmente vai dar a oportunidade a que a Igreja também redescubra a sua presença na cultura timorense e possa ajudar este país a sair de um certo impasse que existe para poder empreender um caminho realmente de autonomia e de afirmação de uma boa síntese entre fé e vida, não é?
porque às vezes parece que a fé tem um espaço que não está propriamente enraizada num contexto de vida onde há justiça, onde tem que haver justiça, onde tem que haver igualdade e menos pobreza, não é? Que é um facto em Timor. Portanto, Deus queira que a ida do Papa faça a diferença e seja um ponto de partida para um processo de transformação da sociedade a partir de uma experiência de fé autêntica. Não é? Continuando consigo, Padre Paulo Teia, eu fiquei aqui um bocadinho... Costuma-se dizer que com a pulga atrás da orelha. Sei que é fotógrafo. Sim. De que maneira é que usa a fotografia no seu espírito missionário? Como padre, qual é a sua forma de fotografar? Como é que olha para a fotografia? A fotografia, fundamentalmente, é uma linguagem. Isto para os amantes da fotografia. E para os amantes da fotografia. É uma linguagem, não é? Cada pessoa tem a sua própria linguagem. Nós recebemos muito, temos muitos conhecimentos, temos muitas experiências, mas esta capacidade de saída de si próprio tem a ver com a linguagem. Portanto, é um exercício, de uma certa forma, de dar a conhecer aquilo que vai no interior, a maneira como olho para a vida, a maneira como eu sinto a vida. Portanto, o meu olhar fotográfico é a minha forma de falar e de dizer às pessoas aquilo que eu vou experimentando, aquilo que eu vou encontrando, testemunhando e tornando isso mais universal, podendo partilhá-la com outros, não é? Eu gosto muito da fotografia porque a fotografia tem silêncio. Eu gosto muito do silêncio da fotografia. E o silêncio da fotografia, para mim... Um silêncio que passa muitas mensagens, atenção. Deus fala no silêncio, não é? Fundamentalmente, Deus fala no silêncio. E, portanto, um rosto, uma fotografia de uma realidade que tem a capacidade de dizer alguma coisa, essa fotografia, no seu silêncio, é capaz de tocar as pessoas e é capaz de dizer, como se costuma dizer, muito mais do que uma série de palavras, não é? Portanto, eu fotografo, fundamentalmente, eu sou um retratista, gosto muito de fotografar rostos, e os rostos, para mim, são essa imagem, semelhança primeira de Deus, que no silêncio da fotografia fala sem necessidade de palavras. O Padre Paulo Duarte tem aqui mais um calendário. Mais um calendário. Tem um calendário que ainda é de Moçambique, são fotografias, são retratos de pessoas de Moçambique. A fotografia está trabalhada e procura às vezes também encontrar uma maneira mais artística, procurando também sublinhar aspectos da fotografia que à partida podem não estar tão visíveis, não é? Este jogo de cores, para mim, ajudou-me também a mostrar como a forma e as linhas dizem tudo aquilo que a fotografia tem para dizer de outra maneira, pronto, de uma maneira mais artística e também tocar as pessoas, não é? Muito bem. Agora estamos a caminhar já a passos largos para o fim do podcast, não começamos a ficar aqui com o tempo contado. Padre Paulo Duarte e Padre Paulo, os dois Paulos, vou fazer a mesma pergunta. Mesma pergunta não, vou-vos pedir para passar uma mensagem a quem nos ouve. De que maneira é que estas pessoas que nos ouvem e todos os fiéis do mundo, que o Papa Francisco passa a mensagem, é que se podem tornar missionários? Primeiro, fazer em silêncio. Do que dizias, Paulo, não é? Quer dizer, Deus fala através do silêncio. Porque às vezes parece que vamos logo para a ação, no sentido de fazer coisas. Mas o fazer coisas, também no sentido missionário, às vezes implica discernimento. Implica pensar, porque muitas vezes o silêncio vai-me ajudar a compreender que, por exemplo, há pessoas que neste momento, para poderem ajudar bem, precisam descansar. Estamos a gravar no final de agosto, mas isto poderia ser em qualquer época do ano. No seu discernimento precisam descansar para poder ajudar melhor. E outras pessoas, no seu discernimento, vão perceber o que é que também Deus lhes está a desafiar a partir dos seus dons, a partir dos seus talentos, a partir das suas qualidades, o que é que podem fazer em prol do outro, em prol do próximo. Desde pessoas que têm ter capacidade de liderança política e trabalhar na política, desde isto que ainda estamos aqui com os ecos da liderança, não é? Da intenção do Papa. Bem, isto vai sair em outubro, mas em agosto, mas por exemplo, não é? Precisa fazer um discernimento que não, estas pessoas podem servir na sua missão enquanto liderança. Outras, se calhar mais nos bastidores, mas que também é necessário. Outras, numa vocação religiosa, que pode ser até mesmo sacerdotal. Mas para mim parece-me importante a pessoa começar a partir do silêncio, a partir do tempo de oração, de um discernimento. Se necessário pedir ajuda a alguém nesse processo de discernimento. Depois, obviamente, também no seu cotidiano, no seu modo de estar na vida, ter uma atitude de serviço. Às vezes esse serviço está nas pequenas coisas. Já está nas pequenas coisas, isso já está na sua própria vida, não é? No modo como trabalha. Por
Por exemplo, na minha atitude, as pessoas têm o seu trabalho cotidiano já normal, seja o que for. A atitude quando se está já pode ter uma dimensão de serviço missionária. Se eu estou com uma atitude de zanga, de reação, isso tem efeitos. Se calhar depois, mais uma vez, volto ao silêncio para perceber porque é que eu estou com a atitude de zanga e de reação. Mas é que pode mudar, pode ser fazer a diferença a tanta gente. Ser esta coisa de só o modo como se está, como se comunica, pode fazer a diferença e fala de Deus. Nós não temos de estar a falar de Deus no sentido explicitamente, constantemente. Mas, por exemplo, se eu, na minha atitude cotidiana, tenho uma atitude de acolhimento, tenho uma atitude de disponibilidade, volto a dizer, sempre com o discernimento por trás do silêncio anterior, algo novo já vai surgir. Porque muitas vezes acontece que há pessoas que se sabe que são, por exemplo, crentes e que vão à missa e que têm uma vida religiosa, digamos, regular, de oração, mas que depois a sua atitude não bate certo com a sua vida religiosa, digamos assim. As pessoas sentem isso. E se há uma coerência, isso tem efeitos missionários, de anúncio, de evangelização. Sim. Padre Paulo Teia. Olha, eu diria o seguinte em relação ao espírito missionário. Não há espírito missionário sem pessoas apaixonadas. Quando um rapaz gosta de uma rapariga, ele é capaz de ir falar dela ao outro lado do mundo. E é capaz de passar horas infinitas a falar dela sobre todos os pretextos, não é? Portanto, o espírito missionário parte, em primeiro lugar, nós não somos franco-atiradores, nós somos pessoas enviadas e somos enviadas a partir de um rosto de alguém que amamos e que nos sentimos amados. Portanto, eu diria que o espírito missionário precisa de paixão. Eu tenho que estar apaixonado por Jesus para poder realmente ter vontade de falar dele, isso é claro. Não é a mesma coisa uma pessoa falar de alguém apaixonada ou não apaixonada, não é? E para estar apaixonado por uma pessoa eu tenho que passar tempo com ela e tenho que a conhecer. Eu costumo sempre dizer para mim próprio, como sou padre, Paulo, volta aos evangelhos. Tu tens que conhecer a pessoa que te ama para poderes falar dela. E, portanto, o desafio que eu faço ao cristão de hoje é um reencontro com os textos dos evangelhos, uma assiduidade aos evangelhos, ao conhecimento da pessoa que está ali sintetizada, condensada, está ali expressa nesses evangelhos e deixar-me apaixonar por esse rosto dos evangelhos e sentir-me enviado a falar dele como alguém apaixonado, alguém que tem a comunicar a coisa mais importante que encontrou na vida. Eu ia terminar já o podcast, mas lembrei-me de uma coisa que é muito, muito importante. Nós estamos a gravar no final de agosto, mas lembrei-me que em outubro é o mês do Sínodo. Eu acho que o Sínodo está inteiramente ligado à missão, ao espírito missionário. Padre Paulo, quer-nos falar um bocadinho sobre o Sínodo e a ligação que ele tem neste espírito missionário? Sim, vamos ver, podemos dizer que é uma segunda parte do Sínodo, não é? Porque sim. Foi o ano passado a primeira parte, em outubro, sim, o Sínodo sobre a sinodalidade, e então é a segunda parte, e no fundo eu acho que a Igreja, e percebeu-se, o Papa Francisco até ao pensar uma segunda parte do Sínodo não ter só sido o ano passado, ele teve, e bem, claro, com muita informação que tem esta intuição, porque, como é algo que também está a ser muito novo, está a levantar muitas questões, está a levantar... E que também é bom refletirmos isto, porque as pessoas querem também mudanças rápidas, e a Igreja tem de mudar, a Igreja tem de mudar. Às vezes eu ouço isto muitas vezes. Está bem, mas as mudanças, se nós sentirmos isto, eu quando estive a mudar de comunidade, as mudanças custam, porque implica um desafio, de algum modo podemos quase falar de um luto, porque é uma transformação. E mudanças numa instituição, que é no mundo inteiro... eu não posso olhar só para... temos estado aqui a falar de outros terrenos, não é? Não posso estar a falar só da Europa. A Igreja é Europa, é África, é Ásia, é Américas, Norte e Sul, e as realidades culturais são tão diferentes, porque nós hoje parece que estamos todos numa homogeneidade que é perigosa. E o Sínodo sobre a sinodalidade quer refletir sobre como é que a Igreja pode ser mais presença de Deus no mundo. E neste mundo diverso, complexo, porque depois também temos as igrejas orientais dentro da Igreja Católica, quer dizer, a gente, quando pensamos nesta diversidade, a importância do Sínodo, para mim, tem sido ajudar-nos a refletir como é que a Igreja pode ser mais, também ela missionária, mais evangelizadora neste anúncio de Jesus para o tempo atual. Não é para o tempo do Concílio de Trento, não é para o tempo passado, não, é para o tempo atual, para as pessoas de hoje.
Não é para as pessoas do passado, é para as pessoas de hoje. Isto implica muita reflexão. E que bom que temos esta oportunidade enquanto sínodo. Tem desafios muitos. Que bom. São desafios que nos ajudam a crescer. E se nós queremos uma igreja adulta para o tempo atual, não podemos continuar com uma imagem infantilizadora ou adolescente quase da própria igreja. Temos que nos implicar com muita reflexão que nos possa ajudar para, volto a repetir, tempo atual, anunciarmos este Senhor, que é o Senhor de hoje. É o Senhor de todos os tempos, mas este Deus, este Jesus Cristo, também é o Jesus Cristo de hoje, da atualidade, para as pessoas da atualidade. E o Sínodo é uma oportunidade disso. E aí terminamos assim mais um podcast da Praça de Pedro, com esta mensagem do Padre Paulo Duarte. Padre Paulo Teia, muito obrigado por vir aqui. Foi uma excelente conversa, adorei esta conversa aqui no da Praça de Pedro. Assim, continuar a agradecer, como agradecendo no final de todos os episódios, por continuar a ouvir-nos nas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, e continuar a seguir a Rede Mundial de Oração do Papa nas redes sociais também. Por isso, reze por nós, nós